Muito bem. E aí na PNP tinha um vídeo com uma explicação minha, pegando um pouco de resumo do que a gente já trabalhou e avançando um pouquinho, fazendo uma conexão aí para mostrar como as coisas estão interconectadas, estão relacionadas na longa duração da história. Ou seja, de que maneira houve o encontro entre povos de diferentes lugares e como esse encontro, de alguma maneira, contribuiu para a formação daquilo que mais à frente seria um Estado brasileiro, né? Do pós-independência, 1822. Então, eu costumo dizer que em 1500 não existia Brasil, né? Então, não faz nem muito sentido falar de descobrimento do Brasil, porque não existia um Brasil. Existia um povo, existia vários povos habitando o território, mas a ideia de nação, de Estado, só vem depois. E aí a gente falou um pouco sobre as conexões, relações que há entre passado e presente, né? E como ali nessa interação entre esses diferentes continentes surge no Oceano Atlântico um mercado, né? A emergência de um mercado que faz circular, né? Um circuito atlântico, e é nesse circuito que vão se desenvolver relações entre esses diferentes povos. Então, durante muito tempo, esse território aqui obedecia à lógica de um comércio que gerava riqueza, principalmente para a Europa, né? E aí a gente apontou e sinalizou o tema do racismo, né? E depois eu coloquei lá uns materiais para vocês refletirem, fazerem esse paralelo entre passado e presente, porque vocês daqui para frente aí vão participar de processos seletivos, de universidades. É importante você escrever um texto que tenha uma certa consistência, né? Mas essa questão das relações étnico-raciais, ou simplesmente a questão racial no Brasil, é um dos principais temas, a meu ver, que ajudam a gente a se situar como cidadão e a compreender o que é o Brasil que foi construído, né? Essa construção na longa duração. E aí eu queria apenas pontuar algumas questões que eu acho que vão ajudar a aprimorar esse entendimento sobre questão racial e sobre racismo, né? Que é um texto de um intelectual, de um pensador que se chama Silvio Almeida. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa leitura ou se conhecem o Silvio Almeida, uma pessoa muito presente nas redes sociais, nos debates sobre a questão racial no Brasil, um profundo estudioso desse tema, né? E eu acho que a maneira que ele sintetizou os argumentos em torno da questão racial, eu acho que nos ajudam demais. Vocês devem ter percebido a conexão do tema que a gente está trabalhando com as temáticas levantadas no filme Besouro, né? Que tem assim como um eixo organizador a questão da capoeira, mas em torno desse eixo giram outras questões, questão religiosa, questão do preconceito e discriminação religiosa, a questão de mostrar assim com uma forma bem realista, que houve poucas mudanças mesmo no pós-abolição, né? Pois no 13 de maio de 1888 acontece a abolição formal da escravidão no Brasil, né? Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países, penúltimo, na verdade, a acabar com a escravidão. O Brasil
fez a sua independência no 7 de setembro de 1822, mas preservou a estrutura baseada na grande propriedade, no latifúndio, na escravidão, né? A Constituição de 1824, apesar de não dizer explicitamente que era autorizada a escravidão, ela enfatizou de forma muito firme a questão da propriedade privada. Estava subentendido que a população oriunda da África, que veio trabalhar de forma escravizada, era propriedade. Então, isso se manteve, né? Então, é importante sempre lembrar isso, gente, que na longa duração, o Estado brasileiro, através das instituições, teve a responsabilidade histórica pelo regime escravista. Quando acabou a escravidão, 1888, logo em seguida veio a Proclamação da República, no 15 de novembro de 1889. Porém, não houve políticas públicas para incorporar a enorme população que saía do regime escravista. Não só isso, gente. A lógica e a mentalidade que direcionava os estadistas, os políticos e os intelectuais, a lógica que orientava a cabeça daqueles que dirigiam o Estado brasileiro, se baseava, se apoiava, se fundamentava em ideias que naquele contexto eram consideradas científicas. E uma das ideias que eram consideradas científicas era o tema das raças, né? Havia uma concepção, e isso baseada em estudos oriundos da ciência. E a ciência no século XIX, ela ainda estava em desenvolvimento. Vocês devem se lembrar que nós estudamos o período do Renascimento no século XVI, depois do século XVII e XVIII, a chamada Revolução Científica, toda aquela galera lá, Galileu, Descartes, Bacon, Newton, todos eles contribuíram para formar a ideia de pensamento científico, ou seja, a noção de que os seres humanos poderiam entender e compreender a natureza, que a natureza e o mundo funcionavam a partir de certos mecanismos e possível você analisar, fazer hipóteses, intervir no mundo real e, a partir disso, você criar soluções. Então, a ideia de ciência no século XIX se desenvolvia. E um desses ramos aí começou a criar explicações e hipóteses para o atraso de alguns povos e o avanço de outros, né? Então, alguns intelectuais e pseudocientistas argumentaram e esboçaram as ideias de que havia um determinismo biológico, de que havia certas características, né, em populações de regiões do mundo que as faziam inferiores, né? Em contrapartida, populações brancas da Europa e dos Estados Unidos estavam no topo da evolução. Então, houve uma hierarquização. Então, essa noção de raça, ela se desenvolve no século XIX a partir de pensamento científico. E um desses ramos era a eugenia, que lá no século XX vai ser usado por Hitler como base para caracterizar os arianos como uma raça superior. Mas no século XIX, a elite brasileira que fez a proclamação da República estava convencida de que a única maneira possível de gerar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil era
recrutando população branca para trabalhar no setor agrícola, na produção das fazendas de café, nas fábricas que começavam a surgir no século XIX, no início do século XX. Então, o Estado brasileiro não só deixou de criar políticas de incorporação da população egressa da escravidão e dos seus descendentes, mas também criou mecanismos para atrair população branca, principalmente italianos, também amarelos, né, asiáticos, que tinham mais privilégios na construção da República do que a população egressa da escravidão. Então, veja bem, o próprio Estado se fundamentava numa concepção racista, de que os brancos estavam no topo da sociedade, de que era preciso, de alguma maneira, apagar o passado escravista. Então, muitos intelectuais escreveram. O pai da República, Rui Barbosa, por exemplo, ele mandou queimar todos os arquivos que registravam a entrada de escravos nos portos do Rio de Janeiro, ou seja, uma tentativa de apagamento da escravidão relacionada com uma concepção de civilização que colocava o branco no topo de uma hierarquia social. Então, ao longo do século XIX e do século XX, o Estado brasileiro adotou uma política de branqueamento, porque na cabeça de muitos formuladores de política, só era possível ter um Estado desenvolvido, uma civilização com progresso, se acontecesse ao longo do tempo um branqueamento da população. E aí o Estado brasileiro criou condições para trazer imigrantes, principalmente italianos, alemães, para o Brasil por causa disso, essa concepção de que a população escrava tinha os descendentes de africanos escravizados iriam contribuir para o atraso brasileiro. Então, uma política de branqueamento, né, baseada numa concepção racial ao longo do século, no final do século XIX e no século XX. Né? E paralelo a isso, né, dificuldades de ofertar educação, né, criando restrições à população descendente dos trabalhadores africanos que estavam na condição de escravidão. Bom, então, ao longo do tempo, a estrutura social, política e econômica foi criando condições para que uma parcela da população ficasse em situação de privilégio e outra em uma situação de dificuldade. Né? Então, o Silvio de Almeida, ele traz três concepções que estão presentes na maneira de as pessoas encararem o racismo. E só uma dessas concepções consegue dar conta da complexidade da questão racial no Brasil. Ou seja, o que é uma concepção, gente? É uma forma de ver, uma forma de enxergar, uma forma de compreender a realidade, né? Então, o Silvio de Almeida apresenta essas três concepções. Uma das concepções sobre o racismo entende o racismo de uma maneira individualista. Ou seja, o racismo é uma ação, um ato de um indivíduo contra o outro, de um indivíduo ou de uma coletividade, um grupo de pessoas que pratica
uma ação violenta e deliberada de discriminação racial contra outra pessoa. Então, nessa forma de ver, que ele considera superficial, o racismo seria resultado de um mau caráter ou de um defeito de comportamento, uma coisa defeituosa de uma pessoa, de um indivíduo contra o outro. E não está relacionado com as instituições e não está relacionado com a estrutura social, econômica e política de uma sociedade. Ele vê de forma isolada, como uma ação pontual de pessoas. E aí, para corrigir isso, nessa concepção de racismo, é preciso simplesmente educar as pessoas, porque elas ainda não entenderam que o racismo é errado, que o racismo é feio. Então, bastaria você trabalhar na conscientização das pessoas que você resolveria o problema. O Silvio de Almeida não é alguém que traz uma inovação, mas a vantagem do livrinho dele, quem não conhece esse livrinho aqui, ele consegue sintetizar de forma pedagógica, isso é muito, muito legal, muito interessante, né? Então, assim, o racismo seria defeito de caráter, algo ruim que acontece de forma isolada, tá? Mas isso para ele é superficial. Dizer que é superficial não significa que ele concorda com atos discriminatórios e ações que são facilmente identificadas no cotidiano, né? Mas ele considera, do ponto de vista teórico, insuficiente para lidar com a questão. Mas, geralmente, a maneira de se combater, ela passa pela ideia de que é necessário fazer leis rígidas e punir essas pessoas, porque considera que isso é um defeito de caráter, um defeito comportamental e algo ruim individualmente. Não deixa de ser, porém a coisa é mais complexa. E aí o Silvio de Almeida traz o debate, né, mostrando aqui que alguns autores avançaram um pouco no entendimento da questão e disseram assim: olha, a coisa não é tão simples assim, porque quando o racismo acontece no nível individual, as pessoas facilmente se revoltam e falam: olha, que coisa errada, isso não pode acontecer. Mas existe um racismo em um outro nível que muita gente não se dá conta, que é no nível das instituições. Ou seja, o Estado se materializa através de instituições, através do sistema judicial, as leis, a polícia, né? As instituições do Estado, né? E aí, por exemplo, ele traz lá uma situação. Se um negro nos Estados Unidos se muda para um bairro branco e a casa dele é incendiada, esse racismo individual, esse ato vai ser condenado. Mas se uma parcela grande de bebês negros morre porque o Estado não investe nos direitos sociais dessa parcela, não cria condições para que essa parcela da população afro-americana seja atendida, muitos bebês morrem, isso não é percebido. Se o sistema prisional, que é instituição do Estado, dificulta o acesso aos direitos básicos, o direito a ter alimentação,
e você percebe que a população é majoritariamente negra ou preta, isso já não fica tão perceptível, não causa tanta revolta. Então, esses autores, e o Silvio de Almeida acrescenta, que existem na forma de agir, de funcionar das instituições, certas regras que fazem com que uma parcela tenha dificuldades para acessar certos direitos, né? Aquilo que a Constituição de 1988 garante como direitos. Então, ou seja, há um avanço na ideia de que o Estado, as instituições do Estado funcionam através de uma lógica que privilegia uma população branca em detrimento de uma população negra ou preta, né? Então, isso é mais complexo e isso às vezes não aparece. A forma de agir, por exemplo, de certos policiais, quando se depara com um preto e quando se depara com um branco. Isso é diferente. Então, são coisas que, se não forem estudadas, se não forem explicitadas e não forem colocadas à luz, dificilmente se procurará caminhos para resolver o problema. A percepção de que a organização das instituições, de certa forma, privilegia uma população, uma parcela da população em detrimento da outra. Certo? Muito bem. Mas aí o Silvio de Almeida, ele diz o seguinte, olha, a concepção institucional é um avanço considerável em relação à concepção individualista. Ou seja, a ideia de que o racismo é um ato isolado de alguém que tem uma anomalia, um problema de caráter ou um problema comportamental, isso não dá conta, né? As instituições, elas absorvem uma lógica que beneficia uma parcela da população em detrimento da outra. Então já foi um avanço. Mas aí, segundo o Silvio de Almeida, é preciso ir adiante e perceber que as instituições, elas reproduzem uma lógica que está nas estruturas da sociedade, na estrutura econômica, nas regras do funcionamento da economia, nas regras do funcionamento da nossa sociedade capitalista, né? E isso tem a ver com aquele caminho histórico que foi seguido desde a colonização, passando pelo Império, adentrando na República, ou seja, de uma forma hierarquizada de construir o Estado brasileiro, sempre nessa lógica. Ok? Então, a concepção estrutural entende que o racismo ele está nas estruturas e ele vai acontecer ou de forma intencional ou não. Na lógica normal, na lógica natural, a sociedade brasileira funcionando na sua normalidade, ela vai reproduzir essa coisa de privilegiar uma parcela em detrimento da outra, né? E aí ele dá exemplos na forma de tributação, por exemplo. O Estado brasileiro tributando, cobrando impostos
considerando a sua normalidade, a carga tributária vai pesar mais e vai ter um efeito mais perverso em cima das parcelas da população preta ou negra. Assim, porque na categoria do IBGE, gente, quando se fala negro, você está incluindo pretos e pardos, tá? Então, todos esses autores utilizam a categoria negro. A Inaê Lopes, que tem esse livro na biblioteca de vocês que é muito bom, ó. História da África e do Brasil Afrodescendente, o próprio Silvio de Almeida. Então, a categoria, a palavra, ela muda, o conceito muda ao longo do tempo, né? Evidentemente que tem, aí de novo, ó, evidentemente, que tem autores que chamam a atenção para que o uso da palavra negro seria algo ruim, porque o negro está associado a coisas que são ruins historicamente, enquanto a palavra preto estaria associado a coisas boas, né? Café preto, feijão preto, enquanto a palavra negra estaria associada a coisas que não são boas e etnicamente significaria algo ruim. Mas aqui para o campo que a gente está trabalhando, para o nosso campo de estudo, a gente está considerando de forma indistinta, tá? Falando negro como sinônimo de preto. Então, assim, a sociedade funcionando na sua normalidade, ela reproduz uma lógica que cria privilégios para uma população branca em detrimento da população preta ou negra, e menos um pouco para pardos. Então, a transformação da estrutura social seria um dos caminhos para resolver o problema do racismo no Brasil. Então, na forma de tributação, da cobrança de impostos, vai chegar lá na ponta, vai ser a mulher preta e favelada. Então, quer dizer, não é um ato de ninguém isolado, não é uma instituição que vai lá e prende o que seria racismo institucional, mas a forma normal de funcionamento da sociedade brasileira. Ela está entranhada com mecanismos que reproduzem uma lógica racista. Então, o racismo estrutural, ele passa por isso, pelo funcionamento do sistema de tributação de impostos, pela economia, pela política, né? Agora, caminhos para resolver essa questão simples, caminhos não há. Mas o que eu queria pontuar para vocês, eu acho que vale a pena distinguir teoricamente essas concepções, e aí o Silvio de Almeida sintetizou muito bem, e eu acho que nos ajuda assim, a ter uma clareza, né? E, logicamente, as disputas pelos destinos das instituições do Estado brasileiro, elas acontecem de tempos em tempos, né? Então, a maneira de funcionar das instituições, ela vai obedecer às relações de poder, às relações de força de quem chega ao poder, né? Por exemplo, há pessoas que pensam que colocando uma maior representatividade de população negra em cargos de poder, isso resolveria o problema. Mas isso não resolve o problema. Vocês já repararam que há pessoas no tempo presente que ocupam a função de órgãos do Estado, como, por exemplo, a Fundação Palmares. Quem ocupa é uma pessoa negra, ou preta, Fundação Palmares.
mas ele é totalmente contra a discussão ou as discussões raciais, né? Ele lida como se fosse mimimi da população preta ou negra. Ou seja, alguém poderia dizer assim, olha, agora nós temos um preto e um negro no Estado brasileiro, na Fundação Palmares, então isso é o sinal de que há uma representatividade e que estamos no caminho bom. Mas isso não é indicativo de que há mudanças, né? Nós temos na Constituição brasileira, e isso é uma coisa positiva. Por exemplo, né? Vou dar isso como exemplo. Nós temos que as comunidades remanescentes dos quilombos, os descendentes dessas populações, eles têm direito a ter o título de posse daquele território, né? Mas no tempo presente, nós temos uma concepção de Estado, uma concepção de governo, que cria dificuldades para que essas pessoas tenham acesso ao título da posse, né? Então, isso mostra que, a depender de quem está no governo, as instituições vão funcionar, vão pender mais para um lado ou para o outro. Para que a situação do racismo estrutural se resolva, não há como pensar que isso ocorre de forma isolada e pontual. É preciso passar pela via do Estado, é necessário que isso passe pelo Estado, e para passar pelo Estado tem que passar pela política. E para passar pela política tem que passar pela participação democrática da sociedade. E é necessário luta, é necessário coesão, é necessário participação política e vontade de mudar uma situação que já perdura por muitos anos, né? Então, resumindo, uma concepção individualista, que vê o racismo de forma bem isolada, como atos quase doentios. Ai, que absurdo, você é assim, não pode ser assim, vamos mudar isso. E aí a gente toma as medidas, leis pesadas para punir o racista. Pronto, vamos resolver o problema. Não. Uma outra concepção que avança um pouco mais, que entende que as instituições reproduzem uma lógica que vai privilegiar uma parcela branca em detrimento da preta ou negra. E uma outra concepção que é mais profunda, que entende que as estruturas econômica, política e até ideológica que passa pela imprensa, pela mídia, elas estão organizadas de maneira a reproduzir as lógicas racistas. Independente de uma ação de um indivíduo que vai ser racista ou não, essa lógica se reproduz no funcionamento normal, certo? E é isso que é o problema mais grave e gritante do Brasil. E para a transformação, não bastam ações isoladas, é preciso que, através da coletividade, das lutas, das demandas da sociedade, através da democracia do Estado, possam transformar essas estruturas, né? E que isso está diretamente ligado com a forma desigual com que o Estado lida com essas diferentes parcelas da população, tá? Existem outras maneiras de entender a questão? Existem, ok? E cada um tem liberdade para entender da maneira que lhe convém. Mas quando você olha para o nosso passado escravista, para essa ação discriminatória do Estado ao longo do tempo, uma forma equivocada de lidar no pós-abolição, né, a gente vai chegar à conclusão que essa visão está bem coerente com a nossa realidade. Bom, essa é a minha perspectiva. Quem tiver outras perspectivas e que quiser seguir nelas, tudo bem, é direito de cada um.